Mas o Bahia, em 2007, por exemplo, o Goiás estava na Série A do Campeonato Brasileiro e o Bahia perdendo pro craque, né? Lá na cidade de Uberlândia, no mata-mata da terceira divisão. E hoje, olha só quem é o Bahia no futebol brasileiro, olha só quem é o Goiás. E o Fortaleza, pra mim, é o grande exemplo, né? O Fortaleza, pra mim, é o verdadeiro tapa na cara do futebol goiano. Eu até postei no X, trouxe esse dado também pro Ney Ladeira, comentário no Aquecimento Band News, que a gente apresentou ontem. Em 2007, o Atlético era time da Série A do Campeonato Brasileiro. 2017. O Ceará, né, o Fortaleza era um time da Série C do Campeonato Brasileiro. O Atlético estava na elite nacional. Vila Nova e Goiás estavam disputando a Série B. E 7 anos se passaram. Olha quem é o Fortaleza, olha como está o Atlético e olha como estão Vila Nova e Goiás, né? E o Fortaleza não é SAF. Então, assim, meninos, é mais um ponto pra gente pensar e é mais um ponto pra gente ter vergonha, porque o nosso futebol goiano foi atropelado, principalmente pelo Fortaleza. E a curto prazo, vocês enxergam uma saída para esse momento, né, de total estabilidade? O modelo do Atlético estabilizou, né? Para mim, o Atlético, caso não consiga aí um grande parceiro, um grande investidor, é isso. Não vejo o Atlético mais crescendo, mudando de patamar com o modelo atual. E me parece que até o Watson chegou a essa conclusão, tanto que está buscando uma SAF. O Goiás não estabilizou, o Goiás está caindo a cada temporada que passa, piorando mais a sua situação. E o Vila aquele crescimento, mas é um crescimento também que não anuncia uma mudança de patamar, né? O crescimento do Vila Nova é estrutural, é financeiro e tal, mas o Vila, a gente não vê a curto prazo o Vila chegando a uma Série A talvez, voltando a ser campeão goiano, conquistando algo importante para que essa mudança de patamar de fato ocorra. A curto prazo, tem saída para o futebol goiano? Qual seria a saída para o futebol goiano a curto prazo? É o principal tema, é a nossa enquete interativa e é o primeiro tema também do nosso debate das feras. Eu queria a ajuda de você de casa, deixando o teu like, mandando a tua mensagem e também dos principais comentaristas do rádio brasileiro. Começa por você, Maestro Tim. É uma reflexão importante que a gente tem que fazer aqui no futebol goiano, porque nós estamos ficando para trás. Você vê a solução a curto prazo ou não? De fato, a situação é extremamente preocupante. Maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você, um abraço meus amigos Matheus Carvalho, Marcelo Borginho, pra Aninha, pro Moisés Início, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos aqueles que estão nos acompanhando. Sem dúvida nenhuma, Thiago, a curto prazo, o que a gente imagina é a chegada de uma SAF. Numa grande SAF, assim como aconteceu no Bahia. Você citou o Bahia aí na sua apresentação, na sua abertura. O Bahia, ele sempre foi um time grande, um gigante do Nordeste, mas vinha tendo dificuldades. Só foi virar a SAF, conseguiu ele com o Grupo City se transformar numa grande SAF, tá brigando aí pro Libertadores, chegou aí brigar até próximo, ainda está brigando próximo até pelo título do Campeonato Brasileiro. Só que tem outras maneiras, e aí o Fortaleza mostra isso pra nós, que conseguiu, depois de ter ficado, se eu não me engano, foi 6 ou 7 anos numa Série C, 7 anos, né? O Borginho me ajuda aqui, 7 anos numa Série C, como você citou muito bem, aí em 2017 ele consegue o acesso para a Série B, passou de passagem pela Série B, alcançando a Série A e vem melhorando o seu desempenho a cada ano. Só que o Fortaleza hoje é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro e eu tenho certeza que o faturamento do Fortaleza não deve estar entre os 5 maiores do país. Então o Fortaleza mostra, e para mim os times goianos, a gente viu pouco tempo atrás o Adson dando uma entrevista ali, mostrando toda a dificuldade, sendo bem realista do que está acontecendo dentro do Atlético. Na sexta-feira, o pós-jogo, a gente viu o Hugo da mesma forma, sendo bem realista, mas para mim, no caso do Vila, numa Série B, o Vila está mostrando que nem tudo é dinheiro. O Hugo mesmo deixou bem claro que o Vila é a segunda menor folha do Campeonato Brasileiro da Série B. E onde o Vila está? O Vila está brigando pelo acesso. O Vila hoje é 5º colocado, a 1 ponto do 4º, já esteve na vice-liderança da competição. O ano passado o Vila brigou mesmo com uma folha muito pequena até a última rodada e teve muito, mas muito perto de uma Série A. Faltou aquele último jogo ali, onde para mim a culpa maior foi inclusive dos jogadores que não conseguiram entregar o que era preciso naquele fatídico jogo contra a equipe do ABC. Então o Vila mostrou na Série B que mesmo com faturamento bem abaixo dos seus rivais, é possível. E o que a gente imagina é que o Vila, que o Goiás, que
que o Atlético, quando conseguir chegar na Série A, o primeiro ano é difícil, o Adson tá vendo isso aí, né, sentindo isso aí na pele, porque subiu do ano passado, voltando esse ano para a Série A e tá tendo dificuldade em permanecer, mas a gente tem outros exemplos. O Juventude hoje, a gente sabe que o faturamento do Juventude também é baixo, mas tá se firmando. Ainda não acabou, tem muito campeonato pela frente, daqui a pouco o Juventude pode cair, pode ser rebaixado, assim como o Criciúma, mas está lutando. E o importante é essa permanência. Eu sempre ouvi isso do Adson. Importante demais permanecer na Série A, ter uma sequência de Série A, porque aí você vai crescendo ano a ano. E o Fortaleza está conseguindo isso. Fortaleza está mostrando isso. No início, o primeiro ano dele na Série A, o faturamento era pequeno, no segundo ano já melhorou, e agora, depois de estar mais consolidado, já tem um faturamento bem mais alto, mas esse bem mais alto ainda bem aquém de Flamengo, de Palmeiras, do próprio Fluminense, que está numa zona de rebaixamento. Eu tenho certeza que a folha do Fluminense é muito maior do que a folha salarial da equipe do Fortaleza, mas está tendo a competência. Então, a SAF é uma saída mais urgente, mais rápida, se isso aparecer para os times goianos. Mas para mim tem essa questão também da habilidade em chegar, em fazer com pouco dinheiro times competitivos. E os times goianos já mostraram isso. O Atlético já mostrou isso quando chegou na Série A, quando permaneceu alguns anos na Série A. O Vila teve muito perto na Série A e mesmo com faturamento baixíssimo na Série B, tá brigando mais uma vez pelo acesso. Então tem outras saídas e não só a SAF. A SAF seria uma de urgência. 1h15 da tarde agora, vai deixando o teu like, hein? Vai deixando o teu like, não tem mais o desafio de likes a partir dessa semana. A gente agora tem metas diárias para você. Hoje a nossa meta é 400 likes, continua o prêmio, a camisa oficial do Vila do Goiás ou do Atlético, apresentasse da Albino Construtora e da Atlanta Contabilidade. Faça a tua parte e deixa o teu like e dá like imóveis aqui na Band News Goiânia. Micro, pequeno e grande empresário precisa renovar ou fazer o certificado digital da sua empresa? Venha para a Delta Certificadora, o melhor atendimento de Goiás. Entre em contato pelo 62-3996-6699. Seu espaço merece o melhor. Conheça o shopping do escritório. O móvel na sua medida. Center Pisos, são mais de 600 modelos para você aproveitar. Center Pisos, disparado o maior shopping de piso e porcelanato do Brasil. Ferrobras, perfis, tubos, telha, chapa, jaça em geral. Faça a cotação pelo 62-32-37-1010. Siga a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, e fique por dentro das novidades. Venha para a Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás. Papelaria Tributária, mega oferta para você dessa semana. Aproveite, são mais de 40 anos de tradição. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E Navesa Aparecida, descubra o Peugeot 208 Live na Navesa Aparecida. Peugeot 208 Live completaço a partir de R$ 72.990. Venha pegar o seu Peugeot na Navesa Aparecida, pertinho do Buriti Shopping, na Avenida Rio Verde. Matheus Carvalho, eu tô falando a curto prazo, cara, porque assim, tudo na vida, uma empresa, né, padaria, empresa de salgado, rádio, futebol, igreja, você precisa de um prazo. Nem sempre é curto prazo, porque o Fortaleza mesmo não foi curto prazo não, gente. Você deixar uma Série C de Campeonato Brasileiro e chegar ao nível, né, de estrutura, de patrimônio, nível de contratação, de investimento que o Fortaleza tem 7 anos depois, não é curto prazo. Não é curto prazo. O prazo foi rápido pra caramba. Mas você vê o futebol goiano voltando a incomodar os gigantes do futebol brasileiro, voltando a ter uma posição de destaque, porque hoje a gente não se destaca não, gente. Não vem com essa não. A gente se destaca em relação ao futebol mato-grossense, em relação ao futebol paraense, em relação ao futebol tocantinense, ao futebol de Brasília. Agora, em relação a Rio Grande do Sul, a gente não incomoda ninguém. São Paulo, a gente não incomoda ninguém. Rio de Janeiro, a gente não incomoda ninguém. Minas Gerais, a gente não incomoda ninguém. Ceará, Fortaleza, a gente não incomoda ninguém. Então, assim, a curto prazo, você vê uma mudança desse cenário, ou serão mais anos e anos a fio, né, sofrendo quando a gente vai para a Série A e passando dificuldade em Série B de Campeonato Brasileiro? Qual que é a tua leitura desse momento complicado de Vila Nova, Goiás e também do Atlético mais polêmico? Boa tarde, Matheus Carvalho. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Tim. Boa tarde para o Borginho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, a curto prazo eu não vejo uma evolução. A médio prazo, sim, mas a curto prazo, não. Para você ver a questão de SAF. Este ano, qual clube virou SAF? Nenhum clube virou SAF. Bahia. Não foi este ano, foi ano passado. Bahia consolidou esse ano. Ninguém virou SAF este ano. Então eu vejo que o mercado de clubes virarem SAF boa, né? Eu acho que ela vai dar uma esfriada, ela pode voltar posteriormente.
Mas não tem nada para acontecer este ano, tampouco, acredito, para o ano que vem. Então, a gente vai ter que se virar com o que tem. Os nossos clubes, eles mudaram demais o perfil. Se a gente for analisar da década de 90 para trás, até 2000, né, 2010 para trás, a gente tinha um perfil de futebol. Era um Goiás que revelava muitos jogadores, era um Vila Nova que dentro de casa jogava muito e tinha resultado, o Atlético que ressurgiu das cinzas. Eu me lembro que quando eu era moleque, cara, eu escutava muito no rádio a seguinte frase dos adversários: jogar aqui no Serra Dourada é muito difícil. As dimensões do gramado são maiores, o tamanho da grama é maior, e isso aí, com o clima que tem aqui em Goiânia, acaba se tornando quase impossível jogar aqui em Goiânia. Até era uma estratégia de jogo do Goiás, né? Segurar o jogo para o segundo tempo, e no segundo tempo trabalhar igual um louco para fazer o resultado, e assim fazia. Era assim que o Goiás passava medo nos seus adversários. Hoje a questão da dimensão do gramado tem que ser padrão FIFA para todo mundo, né? Mas aí então, em um aspecto mais claro, a gente ficou sem nenhuma característica. Não revelamos mais jogadores, apenas trazemos alguns jogadores, ora do interior paulista, ora jogadores mais veteranos. E a questão do estádio pequeno, né? O estádio pequeno, o gramado não tinha aquela mesma dimensão que tinha no Serra Dourada, e isso acabou facilitando para os adversários. E eu me recordo bem também que quando o Palmeiras colocou a grama sintética lá no Allianz Parque, era uma novidade. Tanto é que os adversários reclamavam demais, as diretorias reclamavam demais, mas continuou assim, e até então o Palmeiras tem conquistado títulos, né? Evidente que outras equipes procuraram evoluir também, né, com gramado sintético, enfim. Mas a estratégia, na sua essência, a gente não tem estratégia. Hoje é apenas montar um elenco e ver o que acontece. E chorar pela falta de dinheiro, né? Não tem nenhum atrativo. Então eu vejo que o futebol goiano, ele só vai dar uma evoluída quando qualquer um dos três virar SAF. Quando qualquer um dos três virar SAF e elevar o seu patamar, aí os outros vão remar um pouco mais, vão tentar buscar algo novo. Mas, por enquanto, cara, enquanto tiver todo mundo igual, será igual. 1h21 agora, mega promoção Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto exclusivo para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Venha para Bater Shop e você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, Biadi Vitória Motors, uma marca do Grupo Águia Branca. Material para escritório, papelaria, tributário, onde cada um tem o seu papel. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Construir construções. Cuida do seu projeto, executa a sua obra. E Hiperboreira. A seção natural do Hiperboreira está cada dia mais completa e variada. Produtos para veganos e vegetarianos. Alimentos sem lactose, glúten ou açúcar. E toda segunda tem 15% de desconto para você. Venha para o Hiperboreira. Gente da gente, 100% goiano. Vai deixando o like, hein? O meu querido Borginho, meu camisa 10, cérebro, cabeça pensante das ceras do esporte. Rapaz, esse argumento levantado pelo Matheus aqui, ele faz, digamos que, sentido até a segunda página. Porque, por exemplo, o Bahia é SAF, beleza. Agora o Fortaleza não é SAF. O Fortaleza fez a mudança lá para a sociedade anônima por uma questão jurídica, mas o Fortaleza não tem ninguém mandando. O dinheiro do Fortaleza é do clube, é da associação. É o dinheiro de sócio-torcedor, é o dinheiro de renda, é o dinheiro de venda de jogadores, de revelação de atletas. Então, assim, precisa mesmo dessa danada dessa SAF. O Coritiba é SAF, gente. Olha a tragédia. O América Mineiro é SAF, tá na Série B do Campeonato Brasileiro. E outra coisa, a curto prazo, qual seria a salvação pro futebol goiano? Porque eu confesso pra você, Borginho, nós precisamos cobrar uma mudança urgente. Nós que temos esse microfone aqui na mão, esse danado desse microfone aqui na mão, nós que temos uma audiência gigantesca, a grande audiência do Centro-Oeste brasileiro, você, torcedor que tem a sua rede social, você que também acaba, né, emitindo a sua opinião, tendo pessoas que te escutam, nós precisamos de união e de cobrança. O futebol goiano está estagnado. O Goiás nem estagnado está, o Goiás está involuindo, que é o contrário do evoluindo. O Goiás está perdendo espaço a cada ano que passa. O Vila cresce, mas não do jeito que a gente precisa. Enfim, a curto prazo, Borginho,
Qualquer solução aqui pro futebol goiano, pra Vila Nova, pra Goiás e também pra Atlético. Fala comigo, meu camisa 10. Boa tarde, Mito. Boa tarde pra você também, Tiagão, esse fenômeno da comunicação. Um abraço pro Maestro Tim, esse jogou muito. Um abraço pro Matheus Carvalho, mais polêmico. Sexta tava pensando muito no Matheus, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Um abraço especial aos ouvintes aqui da Band News. Ô Tiagão, na verdade é uma série de coisas, né? Evoluir a cabeça dos nossos dirigentes, vender melhor cada um a sua marca. Nós temos grandes empresas aqui em Goiânia. Você vai no Polo Industrial de Anápolis, eles investem lá fora, no futebol carioca, no futebol paulista. Outra coisa que nós deixamos de revelar no futebol goiano, que antigamente os nossos dirigentes com a capacidade mínima dentro do futebol, dessa evolução dos últimos anos, eles sabiam revelar jogadores. Você pega o seu Ailê lá no Goiás, José Martins de Souza Zenha, não tinha cultura, o nível que o Adson tem, mas o cara foi um fenômeno. Não tinha mídia a favor que o Adson tem. Esses caras, eles faleceram, parece que o futebol foi junto. Você pega um Paulinho Benga nas categorias de base lá do Vila Nova, na época de seu João Carneiro no auge do seu condicionamento físico, aquela intensidade, o cara trabalhava dioturnamente em prol do Vila. Hoje você não vê isso mais. Jogador que saía do nada. Hoje o futebol goiano já não tem mais o Tim, não tem mais o Rony, não tem mais o Luvanor, Túlio Maravilha, Valdeir, Júlio César Imperador e outros mais. Se a gente for ficar falando aqui, nós vamos ficar falando até amanhã. Se nós não temos grandes patrocinadores, se nós não temos o dinheiro que lá fora tem, nós temos que revelar aqui. É a melhor saída. Por que deixamos de revelar? Sendo que a estrutura dos 3 grandes da capital, elas evoluíram muito nos últimos anos. É porque mudaram o foco. Se antigamente a estrutura era mínima e as pessoas capacitadas que trabalhavam na base, elas conseguiam revelar jogadores, imagina hoje, se não tivesse o QI em quase todos os lugares. O filho do cara tal vai ter uma oportunidade maior do que o meu, que mora lá na vila, não sei aonde, bem distante de Goiânia. Então assim, Thiago, é uma série de coisas. Hoje você pega o todo poderoso Goiás, ele não tem um patrocinador de 100 mil por mês. Os caras não conseguem vender a marca fabulosa do que foi o Goiás nos últimos anos. Você pega o Adson Batista, um chororô danado. Eu não tenho condição de disputar com os grandes centros do futebol. Vai lá na Neoquímica, rapaz, vai fazer a propaganda de graça, vai lá na Geolab, faça uma reunião com a família Rajar, lá na Geolab. Traga os caras pro futebol, busque grandes patrocinadores. Porque de uma vez por todas, nós não podemos pegar no pé de torcedor aqui. Não sei se vocês concordam comigo. Mas o torcedor goiano, cara, ele é meio mole. Não, ele é meio acomodado. Sim. Nós podemos sim. Ele é meio acomodado. Pra mim a culpa é de todo mundo aqui. A imprensa tem a parcela de culpa dela, a torcida maior, tem. Thiago, pra mim são dos dirigentes. Tudo bem, Borginho, mas o Fortaleza... Quando você abre mão do Serra Dourada... Fortaleza na Série C tinha 30 mil sócios. Nós começamos a jogar no Goiás, o time no Vila ou no Goiás, tinha 50 mil pessoas entre Vila Nova e Goiânia do Serra Dourada e o torcedor sentando lado a lado um do outro. Eles retrocederam até nisso. O maior estádio que nós temos aqui hoje cabe 12 mil pessoas, 12 mil torcedores, é muito pouco. Nós tivemos agora, recentemente, um grande jogo, um jogo que, sem dúvida nenhuma, se fosse no Serra Dourada, daria 25 mil, 30 mil torcedores entre Goiás e São Paulo, até mesmo pela grandiosidade e o momento do São Paulo, com um treinador que todo mundo queria ver, aí pouco mais de 8 mil torcedores. Qual o atrativo que tem? Até para você vender para grandes empresários. Há quanto tempo não tem um Eric aqui no futebol goiano? Gente, nós trouxemos o Galhardo pra cá em final de carreira. Ganhando milhões aqui. E o recepcionamos do aeroporto, né? Não, e o retorno do cara até agora? 0. Quando você revela aqui, o cara tem mais coração. O cara veste mais a camisa. É só você analisar o comportamento dos jogadores oriundos da base. Olha o Luiz Fernando jogando bem. Olha o menino quando entra lá no Vila Nova. Olha o Natan Melo vestindo a camisa do Goiás, cara.
A raça dele, a determinação dos garotos que surgem na base é diferente. Então até isso nós mudamos. Então é uma série de coisas que a gente vai ficar aqui até final do ano e nós não vamos encontrar o denominador comum. Cadê o nosso amigo da federação? Acho que esse é o momento do Ronei. Cadê o Ronei? Começar aquela ideia do debate. Cadê o grande Ronei? Nós estamos preparados aqui para isso. Sabe articular como ninguém. Ele tá com o poder nas suas mãos agora. Cadê o tal do simpósio? Não é simpósio em churrascaria para encher o busto de imprensa não, rapaz. De dirigente não. É uma coisa para organizar o futebol goiano, para sair desse patamar da mesmice. Aí todo mundo fica na zona de conforto. Eu ganho o meu, Thiago. Eu quero que aquele setor tal se afunde cada dia mais. É assim o futebol goiano. O Ronei, tem quanto tempo que a gente não ouve o Ronei, a voz dele? 1h29 da tarde. Você fala que o povo acha ruim. Deixa eu mandar um abraço